O tema do nosso estudo nesta manhã: Deus está no controle. 1 de Coríntios, capítulo 1, no versículo 4. Então, o nosso tema: Deus está no controle. Que diz assim, a palavra do nosso Pai: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Que essa palavra abençoe e fale aos nossos corações. Vamos então orar, vamos falar com o Todo-Poderoso, vamos expressar o nosso amor diante do seu altar. Pai Santo e Pai Bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, obrigado por esta manhã, por estarmos de volta à Tua casa. Te peço então, meu Deus, que esses próximos minutos sejam minutos valorosos, preciosos, minutos de revelação. Nós estamos aqui para isso, para podermos ouvir a Tua palavra. Então, por isso, Deus, nos submetemos a ela a partir desse momento, para que o Senhor venha não dizer aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor venha dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Então, revela-te nessa manhã a cada um que está aqui nesse santuário, onde quer que a minha voz esteja chegando, seja nessa programação de rádio, seja através desse vídeo da internet, onde quer que ela chegue, Pai, que seja a sua voz trazendo revelação ao teu povo. Então fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja de Cristo, poderosa e abençoada, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, nessa manhã Deus inspirou o meu coração a trazer uma mensagem pastoral, e uma mensagem com uma frase que eu já disse no momento administrativo, que está sempre nos meus lábios, nos momentos em que, pelo menos aos meus olhos, parece que as coisas estão difíceis, estão meio complicadas de suportar. Aqueles dias em que parece que o peso é maior do que a nossa suficiência de levar, né? Sejam problemas ministeriais, problemas familiares, problemas financeiros, enfim, aqueles dias que talvez eu e você tenhamos aquele frio na barriga quando abrimos a loja, quando chegamos no escritório, ou quando vamos fazer uma prova da faculdade, da escola, aqueles momentos em que eu digo assim: Senhor, eu não tenho estrutura, eu não tenho forças, hoje estou me sentindo realmente menor, estou sem capacidade. E quantas vezes nós passamos por isso? E aí uma frase, ela sempre vem à minha mente, ao meu coração: Deus está no controle. Vamos dizer novamente? 1, 2 e... Deus está no controle. Essa aqui é uma autoajuda maravilhosa, porque traz então paz e sossego ao nosso coração. Ontem, quando eu estive na rádio, convidado naquele programa, eu relembrei ali aquela passagem que nós muitas vezes falamos aqui na igreja sobre Josué, capítulo 1, versículo 8, em que Josué está ali pronto para ser o líder que iria substituir Moisés em Israel. E nós não podemos esquecer é que Josué vinha orando a Deus e pedindo a ele para que o Senhor levantasse um homem para ficar no lugar de Moisés. Em nenhum momento a Bíblia relata que Josué vinha orando a Deus e falando: Deus, prepara-me para isso. Não. Assim que Deus levou Moisés para si, Josué, como era alguém muito próximo a Moisés e preocupado com o povo, começou a pedir a Deus um líder, alguém que fosse levantado por ele então para conduzir o povo de Israel. E aí, amados, talvez para a surpresa até do próprio Josué, Deus, em vez de levantar um outro homem, levantou o próprio
E aquilo trouxe peso e angústia, não pelo lado ruim, mas o medo de assumir o lugar daquele que era o seu grande líder. E aí, Deus então chega para Josué e diz: Josué, olha só, vou te dar 3 conselhos para que você então seja um grande líder e você não venha ter medo e saiba que eu estou no controle. Primeiro, não cesse de falar deste livro. Não cesse de falar da Bíblia, não cesse de falar desse livro. Segundo ponto, medita nele de dia e de noite. E o terceiro, tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí ele disse para Josué: então, farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Pronto, recado de Deus para Josué. Faça isso. E apesar de ser 3 conselhos, amados, são às vezes 3 conselhos que são muito difíceis para nós. É ou não é verdade? É verdade. Deus deu 3 conselhos para ele, que na verdade, olha, a gente luta para a gente conseguir fazer isso. Primeiro, que é deixar de falar dos problemas e falar só da palavra. Isso é uma luta, pelo menos para mim. Eu, mesmo sendo pregador, que eu tenho que falar assim: mas está escrito, aí eu descanso. Mas às vezes a gente fala das dificuldades, dos problemas. Meditar na palavra, talvez nem tanto que a gente lembra da mensagem, né? Muitas vezes eu lembro de mensagens que eu ouço de outros pregadores e aquelas que nós ouvimos aqui. E a terceira também é outro ponto complicado, que é não olhar para a Bíblia e dizer assim: isso eu faço, isso eu não faço. É a maior luta que os pastores têm dentro da igreja. Talvez eu aqui ainda nem tanto, mas quando eu converso às vezes com colegas, eles dizem assim: nossa, quantos questionamentos as pessoas têm com a palavra. Talvez a maior área seja essa, financeira, do dízimo. A pessoa não vive no pecado, na fornicação, não adultera, vem à igreja e tal, mas é quando você fala de dinheiro: ah, não, isso aí eu não concordo, eu não acho que deve ser assim e tal. Então, o Senhor disse para Josué: Josué, olha, fala da palavra, medita nela e tenha o cuidado de fazer o que nela está escrito. Então não fica separando, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu concordo, isso eu não concordo. Porque às vezes a gente vê isso em relação aos nossos filhos ou quando nós éramos jovens. O jovem, como ele está aprendendo, ele está crescendo, naturalmente ele questiona: por que isso? Por que eu não posso ir à festa? Por que eu não posso andar com ele? Pai, por que o senhor não gosta desse meu amigo? Mãe, por que a senhora não gosta desse meu namorado? Pai, por que... Então, naturalmente, nós, somente quando nós somos jovens, nós questionamos. Mas isso muitas vezes não muda em relação a Deus. E questionamos muitas vezes a Deus: Deus, por que a minha vida está nesse rumo? Por que as coisas não têm dado certo? Por que eu trabalho e não vejo fruto do meu trabalho? Por que eu vou à igreja, eu oro e muitas vezes eu sou a pessoa que passo mais adversidades, mesmo sendo um homem, uma mulher de oração? E o pior é quando nós reclamamos e nós nunca damos graças a Deus. Alguém aqui tem esse costume de vez em quando dizer graças a Deus? Eu tenho, irmãos. Não pela questão do hábito, né? Por exemplo, o que é o hábito do graças a Deus? Aí alguém vem e fala assim: ontem teve um incêndio aqui em Cabo Frio, de um curso de inglês. Alguém soube disso? Né? Teve um curso. E aí, de repente, você perguntou a alguém assim, Viviane, e alguém se machucou? Aí você fala: não, graças a Deus, né? Então, às vezes, a gente fala. Então, isso é um hábito. Mas eu não quero que isso apenas seja um hábito pelo livramento de um sinistro como esse que aconteceu ontem. Mas a gente também tem que começar a dar graças a Deus pelas nossas vitórias, pelos nossos livramentos, pelas adversidades que até mesmo às vezes a gente passa para aprender. Então, por isso que Paulo disse aí nesse versículo 4, que nós vamos ler novamente, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus. Então, dar graças a Deus não
igreja é maravilhoso financeiramente, quando todos semeiam, tem que se dar graças a Deus até quando se é um determinado aperto. Jesus, naquela situação que nós falamos ainda há pouco, a respeito da abençoar e alimentar 5.000 homens, mais homens e mulheres, ele poderia ter virado para Judas, que era o tesoureiro, e falar assim: mas e o ofertório do mês? Mas poderia ter virado para os demais comerciantes: nossa, mas tem tanta gente rica aqui, está comigo, e ninguém trouxe comida, ninguém trouxe alimento. E alguém falou assim: não, mestre, nós só temos aqui esses 5 pães e 2 peixinhos que nós conseguimos com o garoto. Está aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou: graças a Deus que nós temos isso aqui. Pegou os 5 pães e 2 peixes, orou, agradeceu, e aquilo se multiplicou. Então nós entendemos que dar graças a Deus pode ser o início da nossa bênção, amados. Dar graças a Deus pode ser o início da nossa vitória. Então quem conhece o poder de Deus, sente segurança nele até no momento adverso, até na dificuldade. Quem aqui em um momento difícil, no trânsito ou num voo, e alguém disse assim: olha, nós estamos passando uma dificuldade, mas esse piloto que está aí é o melhor piloto que a TAM tem, que a Gol tem. Aí você, primeiro que você está lá 12.000 metros de altura, mas você diz assim: ai, mas graças a Deus que ele deve ter passado muitas vezes isso, e agora ele vai tirar a gente dessa. Ou quando você está num carro e alguém que você dirige, você tem segurança que aquela pessoa ali é uma boa condutora, um bom condutor, e você diz: não, vai dar tudo certo. Um médico, quando alguém fala assim: não se preocupa não, esse médico aqui é o melhor cirurgião no hospital. Por mais que você vá passar numa cirurgia, você se sente confortável. Você só não lembra que quando ele estava aprendendo a medicina, ele matou muita gente para hoje ele ser o melhor. Mas é verdade. Então, quantas situações, amados, nós vamos atravessar e esquecemos de dar graças a Deus, de confiar. Quantas vezes um filho está passando um momento difícil na vida e olha para um pai, olha para uma mãe e o vê como referência, o vê como exemplo, onde inclusive no programa de rádio foi o que nós falamos, a questão de ser exemplo. E exemplo, não sei se você já tinha parado para perceber isso, né? Eu fui estudar sobre o tema, e já estamos falando de dar graças a Deus, e às vezes você olha para um exemplo, e o exemplo ele pode ser para você modelo ou referência. Nunca parou para pensar isso? E quando que um exemplo ele pode ser um modelo? É quando você olha para a pessoa e se transfere para ela. E às vezes você vê isso em empresas, e você vê isso no seu trabalho, você vê isso na igreja. Por exemplo, se eu chego aqui, pego o microfone e faço assim: amém, pessoal? Amém, irmãos? É ou não é? Quem é? Não tem problema, está gravando, não tem problema, todo mundo sabe que ele é famoso, é o Macedo. Então eu vou fazer: amém, pessoal? Amém, irmão? É ou não é? Você vê, todos eles, na igreja deles, falam da mesma maneira. O que é aquilo? Eles olharam para o líder e fizeram dele um modelo. Então nós vamos fazer igualzinho aquele nosso exemplo. E existem os outros que fazem do seu exemplo referência, que é você olhar para alguém na sua profissão, que um dia, se você tem a sua profissão, o que você gosta de fazer, alguém foi referência para você. Tenha sido seu pai, sua mãe, tenha sido um pastor, tenha sido um colega, um parente. Um dia você olhou e falou assim: puxa, eu gosto dessa profissão, quem sabe um dia eu não seja. Mas porque você viu alguém como referência, e você disse: quem sabe eu possa ser um dia como ele, eu possa ser um dia como ela. E você gostou daquilo, mas você não imita, você tem como referência. E é lindo isso, às vezes a gente vê no filho ou nos pastores. Então, eu tenho como referência, durante 25 anos, o apóstolo Miguel Ângelo, da igreja que eu fui. Então, alguns gestos
gestos que eu faço lembram ele, vai sempre lembrar alguma maneira de falar. Agora, eu não o imito no sotaque português, eu não vou imitá-lo. Então, ele foi durante muito tempo, como ainda é referência. Então, eu olho, prego, né, faço alguns gestos, se você olhar, você vai lembrar. Como ele também, muitas vezes ele faz, você lembra, quem conheceu aqui Roberto McAllister? Né? Você conheceu? Ele faz a mesma coisa, senhora, aquilo é Roberto McAllister. Então, anos está lá, mas você vê ainda a referência. Então, existem situações, meus filhos, engraçado, quando o Gilead era menor, ele tinha mais gestos e jeitos como o meu. Hoje já é mais a Rebeca, quando está irritada, chateada, nervosa, já fala pra caramba. Então, aqui não, mas em casa. Então, aí já aparece mais o meu jeito. Então você vai descobrir isso no filho, você pode descobrir isso na esposa, você pode descobrir isso no marido, você pode descobrir isso no seu secretário em casa, na sua secretária, na sua empregada doméstica. Você vai perceber que existem pessoas que também, se você for um líder, que a pessoa vai olhar para você e vai ver você como referência e para outros como modelo. Ambos são importantes, mas eu, na verdade, prefiro que alguém me veja como referência e que pegue meus pontos positivos e coloque em prática na sua vida, e meus pontos negativos, ore por mim. Né? Ore por mim. E aí, quando a gente fala de exemplo, que a gente fala de modelo, que a gente fala de referência, a gente fala da Bíblia Sagrada. E realmente a Bíblia, ela tem agora, falando de exemplo ainda, pegando o gancho do programa de ontem. Quando a gente fala de exemplo, tem os bons exemplos, que é o que o nosso pai e a nossa mãe sempre nos ensinou a sermos e a fazermos. Existem os maus exemplos, que é aquele que a gente fala, filho, você não pode ser igual fulano. Filho, não fica perto de cicrano, porque aquele abençoado, aquele cidadão, ele é um mau exemplo. Agora, existem também as questões de exemplo que nós podemos chamar de superação, que foi alguém que um dia foi um mau exemplo e se tornou um bom exemplo. Existem situações assim. Se você olhar para a cruz do Calvário, você lembra de Jesus ali no meio, um ladrão perigosíssimo à sua direita e o outro não tão pouco perigoso quanto do outro lado à sua esquerda. E os dois estavam ali e os dois tinham culpa. Como Roma, o Império Romano decretava a pena de morte, aqueles dois ali certamente eles eram culpados. E quase toda sexta-feira havia morte de cruz. Agora, Jesus não tinha culpa nenhuma. E o da sua esquerda começa a xingar Jesus, começa a blasfemar, começa a incitá-lo, começa a levantar um monte de situações, começa a acusá-lo, começa a cobrá-lo, e o da direita vira e fala, cala a tua boca, tu não sabes o que tu falas, nós dois estamos aqui, vamos morrer pela nossa culpa. Agora esse que está aqui no meio, ele é o Cordeiro de Deus, nele não há dolo, não há pecado. E aí ele vira para o que estava no meio, Cristo, e diz, mestre, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Aí Jesus vira para ele e fala, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aí eu te pergunto, esse que acabou de falar com Jesus sobre o paraíso, ele foi um mau exemplo ou não foi, amados? Foi ou não foi, Bíblia? Foi durante toda a sua vida. Eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não fala dele. A Bíblia, que é engraçado, não é mesmo? Agora eu pensando, se eu fosse um roteirista, mesmo a Bíblia não falando nada desse homem, eu queria fazer um filme sobre ele, sobre a infância dele, sobre a juventude, quando ele caiu no erro, quando ele caiu na marginalidade e tal, e o filme terminar exatamente com esse momento dele no encontro com Cristo. Imagina, né? Que filme interessante nós de repente poderíamos fazer. Ele foi um mau exemplo até ali,
até que ele teve um encontro com Cristo. E naquele encontro com Cristo, ele se tornou um grande exemplo. Então alguém pode ter sido um mau exemplo, e depois, com a sua vida, como agora há poucos dias um colega de trabalho virou para mim e falou assim, ele é espírita, né? E ele falou assim, o que eu acho estranho, não sei se você também já ouviu isso, é que vocês na igreja, todo mundo na igreja é ex alguma coisa. Todo mundo na igreja é ex alguma coisa. Ou foi ex-bandido, ex-viciado, ex-alcoólatra, adulterou, fornicou, fez isso, aquilo. E quando entra na igreja, eu sorri para ele e falei assim, pô cara, graças a Deus. É exatamente isso, a missão da igreja. Jesus, ele falou uma das suas maiores frases, eu não vim para os sãos, eu vim para quem? Para os doentes e pecadores. Ele falou, ele veio exatamente para mudar a nossa história. Então nós podemos ser ex alguma coisa. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Você também não sabe o que eu fiz. Agora Deus sabe. O importante é que Ele renovou as nossas vidas, né? Ele transformou a nossa história. Então por isso, amados, que eu digo com sinceridade, eu e você estamos no lucro, mesmo que não venha a bênção, não venha a vitória, que vai vir, quem crê diga amém, mesmo que não venha, amados, virá, mas mesmo que não venha, nós estamos no lucro, porque lembra o que aconteceu comigo e com você, de onde nós já estivemos, o que já aconteceu, e nessa manhã de domingo nós estamos aqui dentro dessa igreja. Então isso é motivo para sempre nós então darmos graças a Deus a respeito da graça que já nos foi dada. Pastor, mas eu digo uma coisa para o Senhor, em muitos momentos eu penso mesmo em parar, eu penso em desistir da obra, da igreja, eu penso em desistir de dizimar, de orar, de ler a Bíblia, eu penso, sabe, Senhor, pastor, eu penso em falar com o Senhor que eu, cansei, porque eu sou uma pessoa reta, pastor. Eu sou uma pessoa digna, eu estou na igreja, o senhor tem que ver o que eu passo com o meu marido que não é cristão, ou com a minha esposa que não é cristã, sabe, pastor, é uma luta. Eu sei, amados, a luta que nós passamos, que nós enfrentamos, esses questionamentos, todos nós temos. E aí, eu ontem, procurando vários exemplos na palavra, e eu poderia trazer qualquer um deles, Deus mais uma vez me levou ao livro de Jó. E olha só o que o Senhor fala a respeito de Jó no capítulo 1, no versículo 1. Olha ali o que a Rebeca colocou para a gente. Havia um homem na terra de Uz. Uz seria hoje uma terra próxima ali entre a Turquia e o Iraque. Sempre que eu falo de Jó, Jó foi um dos homens mais ricos da história da humanidade. Segundo a Bíblia, ele era dono do que é hoje a metade de um país chamado Turquia. Então você imagina a metade da Turquia sobre o Iraque, esse cara aqui, ele era dono da metade daquelas terras. Olha o dinheiro que Jó tinha. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha como é que a Bíblia fala dele, as características dele. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Gente, imagina se nós tivéssemos o nosso nome na Bíblia Sagrada. Me ajuda aqui com o microfone, Robson, por favor. Então você imagina que o nosso nome estivesse na Bíblia Sagrada e a nossa definição, obrigado, e a nossa definição fosse que nós somos um homem ou uma mulher íntegros, retos, que são tementes a Deus e que quando o mal se aproxima, nós nos desviamos. Eu não estou dizendo aqui que nós não fazemos isso. Se somos cristãos, a nossa conduta, ela realmente tem que ser essa, de retidão, de integridade, de uma vida transformada. E às vezes, como pastor, eu ouço esse tipo de cobrança. Pastor, eu tenho andado na minha retidão, mas eu não tenho suportado o peso dessa vida.
Porque às vezes o problema não é nem o peso, amado, é alguém não nos valorizar. Esse talvez seja uma das maiores lutas que nós temos no nosso trabalho, na igreja, dentro de casa. É que às vezes você faz, e alguém não te reconhece. Existe um lugar mais difícil, ou mais fácil, difícil não, mais fácil para a gente ver, obrigado, de a gente ver isso que não seja dentro da igreja, um pastor, seja até mesmo um membro que ajudou muito um pastor, e às vezes o pastor abandona, ou ao contrário, um membro de igreja que o pastor ajudou tanto e depois sai, vai para outro lugar e ainda está lá falando mal de você. Então, quantas vezes nós passamos por situações em que nós não fomos reconhecidos? Por que às vezes um casamento ele vai se esvaindo durante os anos? É a falta de reconhecimento de um e do outro, amado. Aquilo vai, a gente chama de rotina, mas às vezes não é a questão apenas da rotina, é porque não vai sendo reconhecido, vai havendo apenas cobrança. No trabalho, a mesma coisa. E na vida espiritual não é diferente. E pessoas cobram. Mas a Bíblia fala que Jó, ele era íntegro, ele era reto, ele temia Deus, ele se desviava do mal. Você diga assim, pastor, todas as condições para não ter problema nenhum na sua vida. Com certeza, aos meus olhos e aos teus. Mas até que um dia apareceu um cidadão chamado Satanás, apareceu diante do Todo-Poderoso e disse assim, olha lá, teu servo Jó, né? Ele não blasfema contra ti, ele não faz nada contra o Senhor, ele anda na retidão, mas sabe por quê? Porque o Senhor dá tudo a ele. Então fala o seguinte, tira tudo que é dele, para ver se não blasfema na tua cara. Foi assim que Satanás, a Bíblia diz que ele falou para ele, blasfema na tua cara, se tu não tirar tudo dele. Tira dele, para ver só se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus, que Cristo ainda não havia morrido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus ainda não cobria Jó. Hoje não pode acontecer isso. Naquela época podia. Jesus ainda não havia morrido na cruz. E aí o Senhor vem e fala para Satanás, fala o seguinte, tira tudo dele, só não toca na vida dele, só não mata ele. Agora, tira tudo dele, porque eu conheço o coração do meu filho Jó. E aí depois você lê em casa, do versículo 12, em diante, se não me engano, e você começa a ler tudo o que sucedeu na vida de Jó. E sabe o que diz o versículo final? Que ele rasgou a sua roupa, ele raspou o seu cabelo, se prostrou diante de terra e blasfemou diante do Senhor. Alguém lembra do que está escrito? Ele o adorou. Ele adorou. Perdeu filhos, perdeu filhas, perdeu bens, perdeu empregados, foi roubado, veio tempestade, tsunami, temporal, veio tudo, acabou com tudo que era dele. Ele rasgou as vestes, raspou a cabeça, se jogou no chão e adorou a Deus. E aí, Jó, durante agora 9 meses, literalmente comeu o pão que o diabo amassou. A frase do português. Literalmente, amado. O que o diabo amassou foi o que Jó, ele passou. E aí, olha o que diz Jó, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim, quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que eu anelo, ou seja, o que eu desejo. Ele falou, olha, quem dera Deus concedesse o meu pedido. O que você acha que é esse pedido de Jó aqui, amados? Seria ter os filhos de volta? Seria ter o dinheiro, a metade da Turquia de volta? Seria ter seus empregados, ter sua saúde, que ele não tinha mais, ele estava com chagas que escorriam no seu corpo, que deixavam ele mal cheiroso, deixavam ele fedorento. Será que era isso que ele queria? Olha o que ele diz no versículo 9, que fosse do agrado de Deus esmagar-me e que soltasse sua mão e acabasse comigo. Ele estava num sofrimento tão grande, amado, que
comigo. Vai dizendo: olha, dá um fim na minha vida, dá um fim nessa minha dor, dá um fim nessa minha situação. Gente, agora lembra o versículo 1 que nós estudamos agora, há 5 minutos atrás. Ele era um homem bom, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 6 capítulos depois, talvez 6 meses depois na vida dele, ele vem falar: quem dera Deus ouvisse a minha oração e me esmagasse, que soltasse a sua mão sobre mim e acabasse comigo. Ele diz: e aí eu pergunto novamente à igreja amada, nessa situação aqui, Deus estava ou não estava no controle? De novo eu quero ouvir, ele estava ou não estava no controle? Estava. Ele estava no controle, como acontece comigo e com você. Aos nossos olhos, às vezes, assim, eu perdi o controle, eu não sei como vai ser, eu não sei como Deus vai resolver, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que essa situação vai se desenrolar. E Jó também não sabia. Jó não lembrava mais. Olha só que situação interessante Deus me disse ontem na mensagem enquanto eu preparava, e que talvez às vezes aconteça comigo e com você. Jó aqui nesse momento, ele não estava se lembrando das qualidades que ele tinha. Jó não estava se lembrando que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Deus lembrava disso. Deus sabia que ele era assim. Então você acha que Deus ia ouvir um pedido desse? Porque enquanto nós estamos vendo aqui, Deus já está vendo o final. Você está vendo aqui, Deus já está vendo o final dessa história. E eu tenho uma boa notícia, mas vai terminar bem para nós. Vai terminar bem. Como também ia terminar bem para Jó, apesar das adversidades, das dores, das fraquezas que ele estava passando. Até que em Jó, capítulo 11, versículo 13, as coisas começam. Não tem o 13? Então nós vamos aqui a palavra. Jó, abra aí, Jó, é o livro antes de Salmos, capítulo 11, diz assim o versículo 13, olha só o que diz, Jó 11, 13, um amigo de Jó chega para ele e fala o seguinte, em Jó 11, 13, diz assim a palavra do nosso Deus: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. Então, Jó estava ali nas suas dores, no seu abandono, cheio de enfermidades no corpo, sem seus filhos. A mulher chega para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Abandonado por todo mundo, por a maioria dos seus amigos, porque enquanto ele era dono da metade da Turquia, ele estava cheio de amigos. Enquanto tinha dinheiro, ele estava cheio de amigos. Mas depois, só os verdadeiros ficaram. E aí, ele diz: se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus. E hoje, amados, se Deus está no controle, será que o nosso coração realmente está nas mãos dele? Será que a nossa confiança, que além de Deus estar no controle, uma outra coisa faz bem a minha alma e ao meu coração, é dizer assim: se Deus não me abandonou lá atrás, Ele não vai me abandonar hoje. É lembrar disso, é verdade, Jesus. Se Deus não me abandonou lá atrás, não vai ser agora aqui que Ele vai me abandonar. Então, Jó, ele disse: se dispuseres o coração e estenderes as mãos, estender a mão pode ser uma atitude de cumprimento, e pode ser também no sentido de pedir ajuda. E às vezes, amados, a dor tem sido tão grande que nós temos esquecido até de estender as mãos, de orar, e possamos estar falhando nisso. E o amigo disse: coloque teu coração em Deus, disponha, dispor, é quando alguém te agradece um favor, em vez de você dizer assim, de nada, você diga assim: disponha,
que esse é a maneira mais certa, né, de você responder quando alguém te agradece e fala, disponha. Ou seja, se precisar de mim outra vez, eu estou aqui. Você fala de nada, dá a impressão que a pessoa não é nada, né? Mas você fala, disponha, eu estou aqui, eu quero lhe ser útil novamente. Então, foi isso que o amigo disse para ele, disponha teu coração. Para nós, às vezes, é difícil, porque a dor está ali na nossa coluna. A gente tem sentido mais a dor do que, de repente, dizer para Deus, Senhor, aqui está. O médico pegar o exame e olhar, olha, Senhor fulano, dona cicrana, a coisa não está boa, não está bem. Então, te vem aquele sentimento de medo, e aí a Bíblia diz, disponha teu coração. Diga para Deus, Deus, está aqui. E estenderes as mãos para Deus. Eu achei muito interessante o que eu ouvi há poucos dias atrás, sobre a respeito daquele jornalista que estava no avião da Chapecoense e que morreu. Alguém soube disso? O Rafael Renzel, né? O narrador de lá da Chapecoense, de Chapecó. E quando o avião caiu, a família, ele não era evangélico, mas a família sim. Ele era católico daquele, né? Da missa mesmo, está lá. E aí, quando o avião caiu e quando a notícia chegou em casa, o filho mais novo dele foi orar. E o filho mais novo dele chegou na sala, estava a família toda chorando, a mãe, os vizinhos, aquela coisa toda. Ele chegou e falou assim: mãe, meu pai está vivo. Meu pai está vivo, porque eu senti o coração dele dentro do meu coração, e meu pai está vivo. 2 horas depois chegou a notícia que o Renzel estava vivo. 2 horas depois. Só que 2 anos depois, ele estava jogando futebol, teve um infarto e morreu. E aí sabe qual foi a resposta do garoto? Louvado seja Deus, que deixou meu pai mais 2 anos comigo, para eu viver os melhores anos do meu pai depois do acidente. Olha só, Maria Elizabeth. Ele diz, depois do acidente, eu vivi os melhores 2 anos da vida com meu pai. E aí as pessoas começam a dizer, mas Deus não livrou lá para ele viver os melhores 2 anos da vida dele. E agora aprove Deus chamá-lo e levá-lo. Então, às vezes, são situações que nós não entendemos. Nós só temos que dizer assim, Senhor, eu disponho o meu coração. Então, o garoto, ele foi grato. Deus levou, mas Deus, obrigado, estou aqui ao seu dispor, obrigado. Meu pai poderia ter morrido lá, mas eu vivi os 2 melhores anos da minha vida com meu pai aqui. Então, obrigado. Então, dispor o coração e estender as mãos para Deus. Sim, pastor. E para terminar, então, como reconhecer que Deus está no controle? Diz aí, versículo 16, olha que lindo, amados. Depois que nós vemos o controle do Senhor, te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança. Ué, Robson, mas se eu esqueci, como é que eu tenho lembrança? Eu vi ontem, alguém postou algo muito interessante sobre isso no Facebook, falando sobre a questão de quem é assistido por um psicólogo. E aí falou assim, o psicólogo, ele não faz você esquecer dos teus problemas, ele faz com que você não sinta mais dores com eles. E não é verdade isso, pastor? Que está estudando a psicologia? Então, se nós fizermos a mesma coisa em relação à palavra, talvez a palavra hoje, o que você está ouvindo aqui nesse momento, preste atenção, talvez o que você esteja ouvindo aqui nesse momento, não vai apagar o teu passado. Talvez o que você esteja ouvindo aqui nesse momento, não vai te dar o dinheiro para pagar a prestação amanhã. Talvez o que você esteja ouvindo agora, não vai tirar essa dor da sua coluna, ou essa diabetes do seu sangue. Agora, o que você está ouvindo agora, pode tirar o sofrimento da sua vida. Pode tirar essa angústia, pode tirar, então, é o que ele disse ali, te esquecerás dos sofrimentos, deles, só terás lembrança, a lembrança de algo que aconteceu, de algo que te falaram,
de algo que você viu, de algo que você ouviu, de algo que você passou. Você pode hoje se esquecer dele, mas ter lembrança. E sempre que eu prego essa passagem aqui, eu falo das marcas de cirurgias que nós temos no nosso corpo. Eu tenho a marca aqui no meu pulso, você tem aí talvez na sua barriga, você tem aí nas suas costas, talvez no peito de uma cirurgia cardíaca. Você pode ter um monte de marcas onde você se cortou, num acidente, enfim, eu não sei o que aconteceu. Está lá, mas hoje não faz mais diferença na sua vida. E assim são as nossas dores do passado. Você foi agredido fisicamente por um marido, por uma mulher, pelos seus pais. Você foi agredido na rua, num assalto, numa situação. Você foi agredido na sua dignidade. Isso ficou para trás, amados. Isso você pode se esquecer. Eu não estou dizendo que você não vai ter lembrança. Lembrança é aquilo que não nos traz mais dor. Então está lá. Você foi agredido, eu fui agredido, ou agredi alguém, ou passamos um acidente, ou vivemos uma situação, aquilo está lá, não tem como apagar. Querem fazer isso, agora estão estudando aí para poder apagar o lado da memória, onde não, mas não tem que apagar nada, porque serve de ensinamento para a gente. Alguém aqui com sinceridade, agora sendo sincero, até eu vou entender, alguém aqui queria que apagasse da sua mente aquilo que você passou? Você gostaria? Sabe o que seria triste para mim? Que é uma situação que nem essa semana eu encontrei a filha da minha madrinha pelo Facebook. Há anos, tem 30 anos que eu não vejo. Veio aquela mensagenzinha lá do que fica lá do Facebook, quando eu fui ver a filha da minha madrinha. E ela disse agora, ela falou assim, a minha mãe está ficando com Alzheimer. Mas aí essa semana ela falou o nome de todos os afilhados, e quando ela falou o seu nome ela chorou. E ela falou, eu quero notícias do Marcelo, sabe? Então eu fico imaginando, às vezes as lembranças vêm e de repente você não lembra mais, a não ser que alguém te conte, a não ser que alguém venha te contar. Amados, até os sofrimentos, as dores que nós passamos servem de ensinamento para a gente não cair novamente, ou para ter forças para encarar os outros. E aí o Senhor foi muito sábio quando disse isso aqui: te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança, como de águas que passaram. E diz o 17, a tua vida será mais clara que o meio-dia. Quem recebe, diga amém. Amém. Ainda que tenha problemas, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. E eu termino com o 18, você vai se sentir seguro, porque haverá esperança. Nossa, que coisa maravilhosa, amados. Sabe, é você começar a dizer, eu estou passando essa situação, eu estou passando essa dificuldade, mas ainda assim eu vou me sentir seguro, porque o Deus que não me desamparou lá atrás é o mesmo Deus que está comigo aqui hoje, e isso me traz esperança. Aí você diz assim, pastor, eu vou deitar e vou encher a cara de Rivotril. Não, a Bíblia diz, olhará em derredor e dormirás tranquilo. Amém. É isso que Deus faz, mesmo com as nossas necessidades, com as nossas adversidades, com as nossas dores, é olhar à nossa volta, dizer, a minha vida será clara, não andará em trevas, quando eu me deitar, eu vou dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Vamos dizer novamente? Deus está no controle. Mais uma vez, Deus está no controle. Então não tenhas medo, Deus está no controle. Assim seja, assim disse o Senhor.